temos também outra classificação de ondas, né? Qual é a outra classificação de ondas que nós podemos utilizar? Então vamos aqui verificar qual é o outro tipo de classificação de ondas. Então, a classificação da minha onda, ela pode ter basicamente aqui duas estruturas, né? Quais são essas duas estruturas? Ela pode ser chamada, o segundo critério, né, na verdade, quanto a direção de vibração versus a direção de quê? Propagação. Pronto. Toda vez que você relacionar a vibração com a propagação, você vai ter um tipo de classificação de onda. Vibração de quem? Das partículas, tá? Vibração das partículas. E propagação de quem? Da onda. Perfeito? Ou da energia transportada pela onda. Para onde é que está indo essa energia? Ou seja, para onde está indo a onda? Para onde está indo a partícula? Então, a partícula vai vibrar na vertical, na horizontal, na diagonal. E a propagação da onda é para onde? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita? Pois bem, nesse sentido, nós temos basicamente dois tipos de onda, né? Que é a chamada onda longitudinal. Então, a minha onda pode ser chamada de longitudinal. Onda longitudinal. Eu posso ter também a onda o quê? Transversal. Então, tenho ondas longitudinais e ondas o quê? Transversais. Quais são as características, professor, das ondas longitudinais? Ondas longitudinais são aquelas em que a vibração, direção de vibração, coincide com direção de propagação. Ou seja, as partículas vibram, por exemplo, na horizontal e a propagação da onda é na horizontal. Ou, digamos, as partículas vibram na vertical e a propagação da onda é na vertical. Ou seja, a direção é sempre a mesma. Na longitudinal, elas ficam paralelas, então há um paralelismo, né? São paralelas. Então, a ideia do paralelismo é o seguinte: sempre que um vibrar, o outro paralelamente vai se propagar. Sempre que um vibrar na vertical, o outro paralelamente vai se deslocar na vertical. Característica aqui das ondas o quê? Sonoras, né? Exemplo clássico das ondas sonoras. Todas as ondas sonoras são ondas o quê? Longitudinais. Existem outras ondas longitudinais, ok? Mas, essencialmente, o exemplo principal são das ondas sonoras. E as ondas transversais? As ondas transversais são aquelas em que você vai ter a vibração das partículas, digamos, na horizontal, mas a propagação da onda, ela se dá na vertical, por exemplo. Você poderia usar diagonal, outras orientações. Eu estou usando aqui simplesmente para ficar mais fácil a visualização. Um outro exemplo, você pode ter a vibração das partículas na vertical, mas a onda está se propagando aonde? Na horizontal. Vamos tentar visualizar isso melhor? Aqui ficam paralelas, né? São paralelas. Aquelas são perpendiculares, né? Perpendiculares ou ortogonais, a depender da visão espacial que você queira dar, ou a resposta que você queira dar para isso. Então, vamos lá. Vamos tentar vislumbrar isso nas figurinhas? Vamos ver aqui algumas figurinhas para facilitar isso. Veja bem. Aliás, vamos primeiro aqui analisar a longitudinal. Veja a longitudinal. Na longitudinal, deixa eu só baixar um pouquinho essa figurinha aqui para não ficar ruim para a gente visualizar aqui. Pronto, mais aqui. Pronto, feito. A longitudinal, o que você consegue observar na longitudinal? Você vibra. Vamos para cá. Vamos tentar entender como é que funciona. Esse brinquedinho, não sei se você lembra como é o nome dele, é o Slink, né? Vou escrever aqui. É o Slink. É uma molinha é uma mola chamada Slink, em que você brinca com ela aqui. Por exemplo, quando você movimenta, você está vendo aqui a vibração? Aqui a vibração. Vibração na horizontal e a onda, ao sentido da propagação da onda, ela também se propaga onde? Na horizontal. Propagação, veja aqui o que está de preto, você está vendo? É a energia se propagando, é a onda se propagando. Vibração na horizontal, propagação na horizontal. Esse movimento oscilatório, sentido de propagação, coincidiu a vibração com a
Propagação é uma onda o quê? Longitudinal, e o exemplo tradicional de ondas longitudinais são ondas o quê? Sonoras. E as ondas transversais? Vamos ver nossa outra figurinha, que é da onda transversal. Olha, o que acontece? O movimento agora é para cima e para baixo. Aqui um movimento na vertical. A vibração das partículas ocorre na vertical. Mas o sentido da propagação é este, ó, é horizontal. Você consegue ver que a onda, ela está se propagando. Quem se propaga é a onda, não esqueça. A onda ou a energia está sendo transmitida num sentido que não corresponde numa direção que não corresponde àquela vibratória. Então, se a vibração não coincidir com a propagação, você vai ter as ondas do tipo transversais. E o exemplo clássico das ondas transversais, você pode ter esse exemplo, que nós estamos vendo aqui do Slink, vibrando dessa forma. Você pode ter outros exemplos. Vamos lá, gente. Onda em corda, não sei se você lembra. Aquele primeiro exemplo que nós utilizamos da pessoa movimentando a corda para cima e para baixo é o exemplo de uma onda transversal, onda na superfície da água, mas as principais são as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas são ondas o quê? Transversais. Ondas eletromagnéticas são ondas transversais, não são ondas longitudinais, tá? E você vai ver mais à frente uma característica muito importante dessas ondas. Por exemplo, ondas longitudinais não podem ser polarizadas, então não sofrem polarização, mas ondas transversais podem ser polarizadas. Você vai ver que a luz, ultravioleta, raio-x, que são exemplos de ondas o quê? Eletromagnéticas, micro-ondas, todas podem sofrer, que fenômeno? Polarização, mas as ondas longitudinais não podem sofrer polarização. Outra coisa importante, vocês vão ver com mais detalhes que as ondas longitudinais são capazes de atravessar sólidos, líquidos e gases, porque elas dependem de um meio material, né? Mas você vai ver que as ondas transversais não. Fluidos normalmente não são muito bons para serem percorridos por ondas o quê? Transversais. Caso, por exemplo, de ondas sísmicas, vocês podem ter ondas sísmicas longitudinais e ondas sísmicas o quê? Transversais. E as ondas sísmicas longitudinais são as únicas que conseguem chegar até o centro da Terra, comprovando que parte do centro da Terra, da Terra, não necessariamente centro, ela é líquida. Perfeito, pessoal? Vamos ver, então, algumas questões sobre essa temática para ver se fixamos legal essa classificação quanto à direção de vibração e propagação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na primeira questão. Vamos tentar responder a primeira questão. Vamos lá? E aí está. Leia comigo. Uma onda transversal está transportando energia de leste para oeste. Olha que legal. Então você tem aqui a estrutura de leste para oeste, né? Correto? As partículas do meio se moverão. Tá. Então veja bem, a onda está como se fosse aqui na nossa horizontal, de leste para oeste. Então ela está na nossa horizontal. E aí ele fala para onde estão o quê? As partículas. Não confunda. Onda vai para um lugar, partícula para outro. Bom, se a partícula do meio se moverão somente de leste... é aqui, professor, essa onda é transversal. Se ela é uma onda transversal e a propagação da onda está ocorrendo de leste para oeste, todo mundo já sabe que obrigatoriamente a propagação, ou melhor, a vibração tem que ocorrer na direção que seria essa perpendicular ou ortogonal, como preferir. E aí essa vibração coincide com quem? Com norte-sul, né? Então, somente leste-oeste? Não. Tanto para o leste quanto para o oeste? Não. Somente de norte para sul? Não. Não é só de norte para sul. Ela vai e volta ao seu ponto de repouso. Então, tanto para o norte como para o sul, nós iríamos marcar a letra D como resposta correta. Vamos rápido, bem tranquilo, né? Questão bem tranquila, é mais para reforçar essa teoria que estamos estudando. Vamos à próxima, olha. Uma onda está transportando energia. Você sabe que onda só transporta o quê, queridos? Só um instantinho. Onda só transporta o quê? Energia. Da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Então, você tem a propagação no sentido da onde? Da esquerda para a direita. Então, ele está dizendo que é só esse sentido a propagação. Perfeito. As partículas do meio, agora ele quer saber o que acontece com as partículas. As partículas do meio estão se movendo para frente e para trás.
Ele já está dizendo que ela está indo para frente e para trás, né? Entendi, ela está indo para frente e para trás. Ora, se a vibração das partículas está indo para frente e para trás, em uma direção, da esquerda para a direita, quer dizer, só, poderia ser para frente e para trás também, pessoal, na vertical, né? Mas ele confirma depois que é da esquerda para a direita. Ora, qual é o tipo de onda em que a propagação coincide com a vibração? Não, pode ser mecânica? Pode ser mecânica, mas eu tenho mecânica que são transversais e mecânicas que são o quê? Longitudinais. Pode ser eletromagnética? Não, toda eletromagnética é uma onda o quê? Transversal. Pode ser transversal? Desculpe, toda onda eletromagnética é transversal, e por ser transversal, não seria a nossa resposta. Então a resposta correta é que é uma onda o quê? Longitudinal. Muito tranquilo? Vamos para a próxima classificação e última? Então vamos à última classificação. Última classificação de ondas é a classificação quanto... Terceira, né? Quanto à direção de propagação. Então, agora é só a propagação. Não envolve a vibração. Propagação de quem? Da onda, né? É propagação da partícula. A partícula não vai se propagar, ela vai vibrar, correto? Então, quanto à propagação da onda, você pode ter basicamente 3 tipos de ondas. Quais são elas? Você pode ter a chamada onda unidimensional, você pode ter a onda unidimensional, você pode ter a onda bidimensional, ou você pode ter a onda o quê? Tridimensional. Ora, o que é isso, pessoal? Ondas unidimensionais são ondas que só apresentam o quê? Uma direção de propagação. Então, se eu só tenho uma direção de propagação, eu tenho uma onda do tipo unidimensional. Ora, me diga aí, professor, qual é um exemplo que eu posso utilizar de ondas unidimensionais? Está aqui, né, pessoal? Exemplo clássico, qual é? Onda na corda. Onda na corda. Como assim onda na corda, pessoal? Que ela é transversal, quando você vibra essa estrutura para cima e para baixo, ela se propaga para cá, correto? Correto. Ela se propaga nesta direção. Ela não fica se propagando para cima, para baixo, na diagonal, para cá. Não, ela se propaga numa direção. Então, ondas que só se propagam numa direção são chamadas de ondas o quê? Unidimensionais. Esse tipo de classificação ele não é muito interessante para o vestibular. O mais importante é o último aqui, que são as ondas tridimensionais. Mas as ondas unidimensionais elas não têm muita aplicação. Embora muitos dos problemas para resolver levando em conta que as ondas sejam unidimensionais, que é para facilitar alguns cálculos que vamos ver mais à frente. Perfeito. E a onda bidimensional? A onda bidimensional é aquela que apresenta o quê? Duas direções de propagação, ou melhor, duas direções de propagação equivale ao quê, queridos? Equivale a uma superfície. São as ondas superficiais. São aquelas ondas que tendem a se propagar onde? Na superfície. E qual seria o exemplo clássico disso, né? São as ondas aonde? As ondas na superfície de um lago, né? Exemplos são as ondas na superfície de um lago, tá certo? Então, esse movimento que quando você vibra a água, joga uma pedra, por exemplo, aqui, joga um objeto na água e geram essas ondas concêntricas circulares, essas ondas que estão sendo geradas são ondas que só se propagam aonde? Na superfície da água. E por só se propagarem na superfície da água, são chamadas de quê? Bidimensão, 2 dimensões para se propagarem, perfeito? E a mais importante de todas elas são as 3 dimensões, ou seja, propaga-se em todas as direções, toda vez que a propagação ocorre em todas as direções, né? Que eles chamam de 3 dimensões ou tridimensional. Todas as direções elas são chamadas de ondas o quê? De ondas tridimensionais. E qual é o exemplo clássico de ondas tridimensionais? São as 2, né? Mais importantes. Quem são elas? A luz, e eu poderia dizer até mais abrangente, né, pessoal? Todas as ondas eletromagnéticas, não só a luz, mas o exemplo clássico é a luz, mas qualquer onda
magnética, qualquer onda eletromagnética, não necessariamente a luz, mas qualquer onda eletromagnética também é uma onda o quê? Tridimensional, raio-x, raio gama, ultravioleta, correto? E um outro exemplo tradicional que nós temos aqui é a onda sonora, né? A onda sonora ou o som, mais especificamente eu posso falar do som, existem vários tipos de ondas sonoras, o som é aquilo que é audível, né? Então, um outro exemplo clássico de ondas sonoras não, me perdoe, ondas tridimensionais, são as ondas sonoras. Então, é uma classificação relativamente simples, mas espero que você fixe a ideia do tridimensional. Perfeito? Resumindo, então, só para a gente finalizar esse tópico, o que nós poderíamos fechar, fazendo um resumo geral das três principais ondas que nós temos até agora, né? O que a gente pode falar da luz e o que a gente pode falar das ondas sonoras, ou especificamente aqui do som. Então, nós podemos ter como característica de cada um deles o seguinte, olha só, você pode dizer que a luz é uma onda o quê? Primeira classificação que nós estudamos quanto à natureza, ela é mecânica, ela é eletro... Deixa eu voltar um instantinho aqui. Ela é eletromagnética. Ela é uma onda eletromagnética, enquanto que o som é uma onda o quê? Mecânica, necessita de um meio para se propagar, só transmite energia por meios materiais. Aqui pode transmitir energia sem precisar de um meio material, onda eletromagnética. Ela é uma onda o quê? Em relação à direção de vibração e propagação, ela é uma onda transversal. Direção de vibração não coincide com a direção de propagação. E aqui é uma onda o quê? Longitudinal. O que é uma onda longitudinal? É uma onda em que a direção de vibração coincide com a direção de propagação. E para finalizar, essa aqui é uma onda tridimensional. E o som também é uma onda o quê? Tridimensional. Pois bem, fechamos aqui a ideia que se propaga em todas as... Fechamos aqui o nosso primeiro tópico referente ao que? A classificação das ondas. Tem outras classificações, viu, pessoal? Mas essencialmente essas são as três principais. Forte abraço.